Os destaques desta sexta-feira. Defensoria pede 5,3 milhões ao Estado por massacre no Compage em 2017. A ação pede indenização de 50 mil para famílias dos presos mortos, pensão alimentícia para filhos menores e indenização de 2 milhões por dano coletivo. Cefaz começa a disponibilizar guias de pagamento do IPVA 2020. Governo divulga calendário do Bolsa Família para este ano. Bolsonaro acha difícil implantar juiz de garantias. Líder da Guarda Revolucionária iraniana morre em bombardeio ordenado por Donald Trump ao aeroporto internacional de Bagdá. Líder supremo do Irã diz que morte do general é escalada perigosa e fala em vingança. Preço do petróleo dispara após morte de Qassem Soleimani. A embaixada americana em Bagdá é atacada e os Estados Unidos pedem a seus cidadãos que abandonem o Iraque imediatamente. Adolescentes são estupradas por 10 homens durante Réveillon. Homem é preso suspeito de estuprar os próprios enteados no Zumbi dos Palmares. Em disputa por ponto de drogas, a par de 18 anos executado com tiro no olho. Homem amarrado e executado com 10 tiros e facadas do ramal da Praia Dourada. Começa agora o Jornal da Manhã. 5h48. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 15 milímetros hoje é de 80%, prevê o Climatempo. A temperatura aqui é de 25 graus no momento, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, terceiro dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 363 para terminar 2020. Dia de Santa Genoveva. Também é o dia do juizado de menores e do periélio da terra. O Rio Negro subiu mais 12 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 99 centímetros. Já encheu 4 metros e 93 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1976 entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1962, Papa João XXIII excomunga Fidel Castro. 2004, Sonda Spirit aterriza com sucesso em Marte. O Flash Airline 604 cai no Mar Vermelho, resultando em 148 mortes, tornando-se um dos acidentes de aviação mais mortal da história egípcia. 2018, analistas informáticos relatam 2 vulnerabilidades de segurança importantes, denominadas Meltdown e Spectre, que afetam os microprocessadores de quase todos os computadores do mundo. Em 2019, a Chang'e 4 da Administração Espacial Nacional da China se torna a primeira espaçonave a pousar no lado oculto da Lua. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. O Parque Senador Jefferson Pérez e o Largo de São Sebastião recebem neste fim de semana atrações contempladas no edital Amazonas Cênico 2019. Neste sábado, no Parque Jefferson Pérez, o Mágico Davis apresenta show em que utiliza objetos simples como jornal, corda, acessórios mágicos e muito humor para interagir com o público. E ninguém paga nada para assistir. Já no domingo, no Largo, o Palhaço Espaguete se reúne em esquetes e promove brincadeiras que garante muito riso e descontração, envolvendo o público do mundo mágico do circo e despertando o gosto pela arte. Já a informação de que um outro assalto a ônibus foi realizado em Manaus, é o ônibus da linha 055 na Max Teixeira, como sempre, e os bandidos levaram todos os pertences dos passageiros. A missa de 7º dia do cantor Arlindo Júnior será realizada neste sábado a partir das 19 horas no Centro de Convenções Vasco Vasco. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 171 vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, localizado na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.
O prazo para o alistamento militar online começou ontem. As inscrições podem ser feitas no site do Exército com o número do cadastro de pessoa física, CPF, e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem do sexo masculino completa 18 anos. O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF deve ir à junta do serviço militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência. Bandas e blocos de carnaval interessados em obter atrações musicais para eventos na capital e interior já podem submeter suas propostas à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que lançou ontem edital de apoio para essa finalidade. O documento pode ser consultado no portal da Cultura, clicando na aba Editais. O edital prevê o apoio com atrações musicais para até 120 propostas de eventos a serem realizados nos meses de fevereiro e março. Dados parciais do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira mostram que o Amazonas é o estado brasileiro que melhor acompanha os beneficiários do programa Bolsa Família na área da saúde. E de acordo com os dados até esta quinta-feira, 79,3% dos beneficiários do Bolsa Família no Amazonas recebiam acompanhamento na área de saúde. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal. Uma das condições para a adesão e permanência do programa é que a família realize o acompanhamento médico das crianças, mulheres e gestantes. 5 horas e 54 minutos em Manaus. 5:54. A campanha Janeiro Roxo será lançada na terça-feira com uma série de ações para chamar a atenção da população para os cuidados com a hanseníase. Conforme dados do Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos, houve uma redução de 12% nos casos aqui no Amazonas. Em 2019 foi criado o projeto Ação pela Eliminação da Hanseníase, que leva ao interior do estado do Amazonas uma frente de ações para educação, exames, tratamento e organização estratégica, práticas importantes para o combate à hanseníase e outras doenças dermatológicas, além das infecções sexualmente transmissíveis. O início da campanha Janeiro Roxo acontece a partir das 8 horas no Shopping Felipe Dal, na Zona Norte. Durante o evento, haverá oferta de consulta dermatológica e clínica geral, além de corte de cabelo, bandeiraço e distribuição de material educativo. Mais de 253 milhões foram recuperados do estoque da dívida ativa municipal por meio do Programa de Recuperação Fiscal Municipal Refis, lançado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto no início de novembro do ano passado. Com quase 2 meses de campanha, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, divulgou o relatório final do Refis nesta quinta-feira. As guias de pagamento referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2020 já estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Fazenda. Mais de 650 mil veículos que compõem a frota tributável do estado devem recolher o tributo no ano de 2020, com expectativa de cerca de 390 milhões de ingresso de receita. A resolução número 30/2019, publicada no Diário Oficial da Cefaz no dia 27 de dezembro, traz a relação contendo a base de cálculo dos veículos usados, parâmetro para a definição do valor a ser pago. O Amazonas conta com 2 alíquotas, 3% para veículos de passeio comercial leve e veículos de esporte ou corrida com capacidade superior a 1.000 cilindradas. 2% para veículos de carga de transporte coletivo, biciclos, triciclos e demais veículos, inclusive de passeio comerciais leves com capacidade até 1.000 cilindradas. Os valores dos veículos usados são levantados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, junto às revendedoras do estado para identificar os preços de mercado. Agora 5 horas e 56 minutos em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu nesta quinta-feira as inscrições para o processo seletivo simplificado, que visa a contratação de 716 professores temporários para a educação indígena no interior do Amazonas. As inscrições são gratuitas e seguem até a próxima terça-feira pela internet. O processo visa contratar docentes que possuam, além dos conhecimentos acadêmicos, noções tradicionais sobre a cultura dos povos indígenas. O resultado parcial será divulgado no dia 3 de fevereiro.
Janeiro. O edital contempla vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaíba, Nicoré, Maués, Iamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini. Além do PSS de Educação Indígena, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está com outros 2 editais abertos para contratação temporária de 2.868 professores para escolas estaduais da capital e do interior. As inscrições são voltadas às modalidades de ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidade prisional e segue até a próxima segunda-feira, dia 6, também pela internet. Das 2.868 vagas, 293 são para Manaus e 2.619 para o interior. O resultado preliminar deverá ser divulgado em 29 de janeiro. Os profissionais temporários ocuparão a maioria das vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituirão as contratações temporárias do PSS 2016. Os editais foram autorizados pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, e pelo Tribunal de Contas do Estado em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os editais completos para os 3 PPS com todas as suas especificidades estão disponíveis no site oficial da Secretaria de Educação. Agora 5h58 em Manaus, interagindo com nossos ouvintes através do aplicativo Mano, onde você ouve e pode assistir o Jornal da Manhã e também pode ser ouvido na rede mundial de computadores no Difusora 24H. E o bom dia de hoje vai para a Rayana Oliveira, filha da Dona Maria das Dores, que vai aniversariar amanhã. Rayana é funcionária do Carrefour da Rua Paraíba. E também quem está acompanhando o programa e o Jornal da Manhã é o José Milton da Silva, lá em Saracuruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Amazonas fica em primeiro lugar no ranking geral de controle interno do Ministério Público de Contas. A Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAN, está em primeiro lugar e é um dos poucos órgãos do estado que ficaram com o conceito elevado no ranking geral de controle interno de órgãos estaduais do Ministério Público de Contas do Amazonas, MPCAM. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, atribui o resultado à qualificação e valorização dos servidores, eficiência na administração e aplicação dos recursos e o cumprimento de metas. Muito desse resultado, segundo Josué Neto, está ligado à qualificação dos servidores da Assembleia, que é contínua através da escola do Legislativo. Quando se tem um controle interno bem estruturado, é possível evitar erros, aproveitar melhor os recursos e reverter tudo isso em melhores serviços para a população, afirma o presidente da ALEAN. A coordenadora de Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno do Ministério Público de Contas do Amazonas, Evelyn Carvalho, afirma que esse ranking serve para auxiliar o gestor na execução de sua administração e evitar que problemas ocorram durante a gestão de determinado órgão público. Ela explica que essa pesquisa é um raio-x na administração pública que permite ao Ministério Público de Contas do Amazonas saber se os gestores estão contribuindo para que suas ações sejam conduzidas de forma legal, econômica, eficaz e efetiva. No ranking geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, os 4 órgãos públicos mais bem avaliados foram: em primeiro lugar, a Assembleia Legislativa do Amazonas; em segundo lugar, o Tribunal de Contas do Estado; em terceiro, o Governo do Estado e em quarto, o Tribunal de Justiça do Amazonas. Em 2019, a Escola do Legislativo, o senador José Lindoso, recebeu a medalha de honra ao mérito da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o TRT 11. Para o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, esse reconhecimento se deve à modernização e dinamismo da Escola do Legislativo. Qualificar o servidor público é, sem dúvida, melhorar o serviço público, explicou o presidente da Assembleia Legislativa. 6h04 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra.
O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS, impulsiona a agricultura direcionando mais de R$280 mil ao setor primário em Manacapuru. O incentivo contempla 2 associações do município promovendo modernização do trabalho no campo e agilidade no escoamento da produção. A solenidade de entrega acontece logo mais a partir das 9 horas na sede da Coop Fama, localizada na Avenida João 23, 1353, no centro da cidade. E às 11 horas na sede da Coop Mar, localizada na estrada da Extramar, 1001, Novo Manacá. Vanderlei Barroso, representante da CEPRO em Manacapuru, dá mais detalhes sobre a iniciativa. Essas iniciativas do governo do estado do Amazonas, na gestão do governador Wilson Lima, através do Fundo de Promoção Social, em parceria com a CEPRO, vem beneficiar diretamente os nossos produtores, nossos agricultores, no que diz respeito ao escoamento da produção, a agilidade nesse escoamento, a organização, fazendo com que o nosso produtor, o nosso agricultor tenha a garantia da entrega mais rápida na sua produção. Isso o governo do estado trabalhou fortemente em Manacapuru no ano de 2019, repassando os recursos à prefeitura para melhorar os ramais. Temos os projetos prioritários que estão sendo implantados em Manacapuru, as chamadas públicas para a piscicultura, enfim, é o governo do estado do Amazonas fazendo um novo momento no nosso estado e mais particularmente em Manacapuru. Em nome das nossas cooperativas, das nossas associações, dos nossos produtores, nós agradecemos por essa parceria de trabalho firme com o nosso município através da Secretaria de Estado da Produção Rural. Barroso acrescentou ainda, em forma de balanço, o resgate da subvenção da Jutimalva, onde o governo do estado colocou em dia o pagamento que estava atrasado desde 2014. Foram mais de 7 milhões pagos em subvenção no ano de 2019 e agora para a safra 2019-2020, a subvenção será pago 50 centavos para cada quilo de fibra de Jutimalva entregue pelos juticultores. Bem, Paulo, vale ressaltar que essa ação do governo beneficiará cerca de 570 famílias da região, direto e indiretamente levando melhores condições de trabalho a pequenos agricultores. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Em balanço de um ano de gestão, nesta quinta-feira, o governador Wilson Lima destacou que o estado avançou em áreas estratégicas a partir da adoção de medidas que evitaram o colapso das contas públicas em 2019, herdadas com déficit e dívidas acima de 3 bilhões. Para 2020, o governador anunciou como prioridade a ampliação da eficiência da máquina pública, melhoria de serviços públicos e execução de projetos para o desenvolvimento econômico. Eu nunca tive tão otimista na minha vida como estou nesse ano de 2020. O ano de 2019 foi um ano bem complicado, um ano bem difícil, mas foi um ano para a gente superar dificuldades, superar crises, construir a nossa base. A gente começa o ano com uma situação financeira bem melhor do que a gente pegou no ano de 2019 e já com recursos alocados para algumas obras importantes, como é o caso da M010. Segundo o governador, a gestão estadual avançou de forma significativa no projeto de modernização e controle dos processos internos, garantia de uma gestão mais responsável e eficiente. Hoje a gente tem controle e sabe de tudo que está acontecendo no estado e a gente caminha para um processo de modernização para que a gente possa ter esse controle em tempo real, em que eu possa num clique aqui assinar um documento, que eu possa num clique saber como está uma obra em andamento lá no município de Tabatinga. Durante a apresentação do balanço, Wilson Lima destacou que o estado adotou em 2019 uma série de medidas para fazer frente ao rombo nas finanças e garantir serviços nas áreas de saúde, educação, segurança pública e cidadania, além de assegurar salários de servidores em dia. Wilson Lima disse que o seu governo tem dívidas ainda de 2015, 2016, 2017 e 2018 e que boa parte dessas dívidas está judicializada. Eu tenho dívidas de 2015, 2016, 2017 e 2018. E boa parte dessas dívidas estão judicializadas. E a gente está fazendo um levantamento para pagar tudo que restou ainda de 2019 e continuar a negociação com aquilo que ficou do final de 2018.
O para trás é algo que deve ser transformado em precatório, e aí no momento em que se transforma em precatório, coloca para o orçamento seguinte. Com o Banco Mundial, a expectativa é fechar a operação da ordem de 250 milhões de reais que serão investidos em tecnologia para a modernização da máquina pública. Wilson Lima destacou que para o segundo ano de governo está entre as prioridades a modernização do Estado para reforçar o equilíbrio das finanças e que na área da saúde o Estado já iniciou o processo de reengenharia da gestão que vai avançar para aumentar a eficiência e reduzir o déficit. Estamos fazendo algumas reestruturações físicas em algumas unidades, como é o caso do pronto-socorro João Lúcio, que nós vamos reformar e ampliar aquela unidade. Vamos construir um hospital lá no município de Manacapuru. Nós vamos começar agora no final de janeiro, início de fevereiro, uma obra para ampliação em mais 30 leitos lá na maternidade Balbina Mestrinho. Vamos entregar esse ano o Hospital do Sangue, que vai ter uma capacidade 6 vezes maior do que a unidade que nós temos hoje, para se tornar uma referência no norte do Brasil. O Wilson Lima disse que no setor primário o seu governo continua com os projetos que colocou no PPA, Plano Plurianual de Incentivo ao Segmento. No setor primário, a gente continua com os projetos que a gente colocou no nosso PPA de incentivo, né, ao setor primário, sobretudo a questão da piscicultura, subvenção da juta e da malva, da borracha, a retomada da atividade pesqueira no estado do Amazonas, inclusive com a inauguração de novos frigoríficos no interior. Segundo ele, o governo elegeu 21 cadeias produtivas e prioritárias para a alocação de incentivos, aportes financeiros e assistência técnica neste ano. É o caso, por exemplo, do açaí, é o caso, por exemplo, do manejo do pirarucu, em que o nosso objetivo é que não saia só daqui o couro do pirarucu e a carne, as mantas, mas que saia, por exemplo, já embalado naquelas unidades de 1 quilo, que aí eu agrego valor a isso. E com a possibilidade da gente poder confeccionar alguns produtos aqui no estado do Amazonas a partir desse couro do pirarucu. E assim também a gente está fazendo com outras culturas. A defesa da Zona Franca de Manaus e o fortalecimento do polo industrial da capital continuam com prioridades através de medidas definidas pelo Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos, criado em 2019. O governador destacou ainda a busca de parcerias internacionais para o desenvolvimento sustentável. Ele também falou sobre a convocação de concursados do IDAM e da ADAF neste ano de 2020. Nós vamos chamar, no ano de 2020, os concursados do IDAM e da ADAF, que é um compromisso que foi firmado do governo junto a essas categorias e também junto ao Ministério da Agricultura, e nós pretendemos, no final ou no início de 2021, fazer concursos públicos. E aí, naturalmente, que nós vamos priorizar aquelas áreas onde há uma maior necessidade. Agora 6h12 em Manaus. A Defensoria Pública do Estado ingressou com uma ação civil pública com pedido de liminar contra o Estado pelas mortes ocorridas na chacina de janeiro de 2017 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, quando 56 detentos foram assassinados. O valor total da condenação chega a 5,3 milhões de reais. A ação tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado, pede indenização de R$50 mil para famílias dos presos mortos, pensão alimentícia para filhos menores, indenização de 2 milhões por dano moral coletivo, entre outros pedidos. A ação foi movida pela Defensoria após tentativas frustradas de entendimento extrajudicial com o Estado. Agora 6h13 em Manaus. Polícia. Lucivaldo Almeida, de 38 anos, foi preso na manhã de ontem após ser espancado por populares. Segundo a polícia, ele é suspeito de estuprar uma cadela que pertence a um pastor do Ministério Vale da Bênção, na Rua 5, Conjunto Augusto Montenegro, Lírio do Vale 2. Segundo o tenente Antônio Medeiros, supervisor da área da 19ª Companhia Interativa Comunitária, durante a madrugada o pastor da igreja ouviu gritos vindos de uma área de mata que fica ao lado da igreja. Na manhã de ontem ele foi dar comida aos animais do sítio que fica na área do ministério e não encontrou a cadela. Por volta das 9 horas da manhã, os gritos da cadela continuavam. O pastor foi até o local e encontrou o homem estuprando o animal. Um homem de 31 anos foi preso suspeito de ter estuprado 2 crianças, sendo uma de 6 e outra de 8 anos, que seriam enteados dele. Segundo relatos da mãe das vítimas, a Polícia Civil
Os abusos teriam sido cometidos na residência das vítimas, localizada no Zumbi dos Palmares. Após tomar conhecimento dos abusos, a mãe resolveu denunciar o homem, que foi preso por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária e encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde foi autuado por estupro de vulnerável. 6:17. Uma garota de programa que não teve o nome revelado pela polícia caiu em uma emboscada após ser assaltada por 2 falsos clientes ontem à noite. Ela só descobriu que seria vítima de assalto após chegar em um motel localizado na Avenida Margarita, no Nova Cidade. Além de ser roubada, a vítima também foi agredida pelos assaltantes. Segundo a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária, a mulher entrou no motel acompanhada dos 2 homens em um carro modelo Chevrolet Classic, de cor preta. Eles haviam contratado um programa com ela. Conforme a vítima, instantes depois, a dupla anunciou o assalto. Ao se negar a entregar o dinheiro que tinha na bolsa, ela foi agredida com vários tapas. A polícia informou que a dupla fugiu antes da chegada dos policiais ao motel, levando toda a renda da vítima, tudo que ela havia faturado. Um casal foi preso por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na residência deles, localizada na rua Curitiba, bairro Grande Vitória. No local, policiais encontraram um sistema de câmaras de segurança para monitorar as patrulhas da polícia pelo local. Os suspeitos foram identificados como Tiago de Jesus Araújo Dourado, de 24 anos, e sua companheira, Antônia Joelma Silva de Brito, de 20 anos, a Toninha. Tiago já foi preso por receptação. Além das câmeras, foi apreendido um revólver calibre 32, um simulacro de revólver, uma carabina de pressão, uma porção pequena de maconha, um cigarro de maconha, uma balança de precisão, um dinamômetro, R$260 em espécie, insumos para embalagens de drogas e máquinas de cartão. A estudante do 8º ano da Escola Municipal Padre Lourenço Belesperi, Bruna Nedson Moreira de Lima, de 17 anos, residente no bairro Alto de Nazaré, Mutirão do Cacau Pereira, está desaparecida há 11 dias, desde quando entrou em férias escolares e foi para a casa do pai dela, Francisco Lima, que é pedreiro e mora na área da Apanher, aqui em Manaus. Segundo a mãe da adolescente, a marindeira Ana Paula Barros Moreira, de 45 anos, depois que foi passar férias com o pai, Bruna ligava todos os dias para falar com uma das irmãs. Mais de 11 dias para cá, a jovem deixou de fazer contato. O celular dela e os aplicativos de mensagem estão fora de área. Perguntada pela nossa reportagem se a jovem tem namorado, a mãe respondeu que tempos atrás ela tinha um que era marginal, mas teria se afastado dele pressionado por Ana Paula. A mãe disse não saber, no entanto, se nesse período em que Bruna está desaparecida, possa estar com esse tal namorado. Ana Paula Barros Moreira também disse que o caso envolvendo o desaparecimento da filha dela há 11 dias ainda não foi registrado na polícia nem no Conselho Tutelar de Iranduba, porque ela está esperando que a adolescente seja encontrada. A esperança é que a Bruna possa estar com o pai dela lá para o lugar onde ela está trabalhando, disse por telefone a mãe da estudante desaparecida, sem saber ao certo onde trabalha o ex-marido. O telefone para contato com a família da estudante Bruna Nedson Moreira de Lima, de 17 anos, que está desaparecida há 11 dias, é o 994654142. Vamos repetir esse telefone. 994654142. 2 adolescentes de 15 e 16 anos, respectivamente, denunciaram na tarde de ontem na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente terem sido abusadas sexualmente por pelo menos 10 homens durante uma festa de Réveillon na madrugada da última quarta-feira. A orgia aconteceu em uma casa onde também funciona uma pizzaria situada na rua Santa Marta, bairro Puraquequara, na zona leste da cidade. Segundo a adolescente de 16 anos, ela, o namorado de 17 anos e uma amiga de 15 foram convidados por um dos donos da pizzaria e pelos primos dele
para irem curtir a festa. Por volta das 2 horas, eles foram dopados pelos frequentadores. Na festa haviam pelo menos 10 homens, sendo que apenas 2 eram maiores de idade, incluindo o proprietário do estabelecimento. A mãe da outra adolescente de 15 anos contou que a filha também foi abusada sexualmente pelos mesmos homens e que foi resgatada pela sobrinha dela. Valcinei Richard da Silva, de 18 anos, foi preso na noite de ontem, suspeito de ter roubado uma motocicleta para realizar arrastões em paradas de ônibus e estabelecimentos pela zona leste da cidade. Em um dos casos, o suspeito chegou a apontar a arma para 2 crianças que estavam em uma lanchonete. Policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária informaram que 2 homens a pé em atitudes suspeitas na rua Gavião, no bairro Tancredo Neves, em Manaus. Ao perceber a viatura, a dupla tentou fugir, mas foi capturada pela polícia. Durante busca pessoal em Valcinei, foi encontrado um revólver calibre 32 da marca Taurus, com 4 munições intactas e 5 celulares supostamente fruto de roubos. Além dos materiais, um menor de idade de 17 anos também foi apreendido. A polícia informou que na delegacia o suspeito teria confessado que estava usando a moto roubada para efetuar assaltos e que abandonou o veículo no mesmo bairro onde foi preso. Ainda na unidade policial, o homem contou também que guardava o dinheiro dentro de sua cueca. Lucas Mendes Cabral, de 18 anos, foi morto com um tiro em um dos olhos na manhã de ontem. Ele estava em frente à residência onde mora, que fica no beco do Inácia, na rua Louro Aritu, bairro Monte das Oliveiras. A suspeita é que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas. Segundo o tenente Ronaldo Azevedo, supervisor de área da 26ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, por volta das 7 horas, 2 homens entraram no beco a pé e encontraram Lucas sentado na frente da casa onde morava. Os suspeitos dispararam várias vezes, mas apenas um tiro acertou um dos olhos do jovem. O disparo atravessou a cabeça da vítima. A polícia suspeita que o crime esteja ligado com a briga das facções criminosas Família do Norte e Comando Vermelho. No beco do Inácio funcionava uma boca de fumo ligada à FDN. Segundo a polícia, Lucas já foi apreendido diversas vezes por tráfico de drogas e seria olheiro dos traficantes do local. Um homem identificado apenas como Leandrinho Mil Grau foi morto com 2 tiros na cabeça hoje de madrugada no beco do Acocho, no bairro Presidente Vargas. Segundo a polícia militar, a vítima estava no beco quando 3 homens em um carro modelo Prisma de cor preta de placa não identificada se aproximou e os homens efetuaram 2 disparos que acertaram a cabeça de Leandrinho a queima-roupa. O homem ainda não identificado foi encontrado morto com 10 tiros e 6 facadas no início da madrugada de hoje no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã. A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica e estava despida, além das mãos amarradas para trás com corda. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária após receberem denúncia anônima. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica informou que a vítima foi torturada e morta de joelhos com 10 tiros, sendo a maioria no rosto. Também foram identificados 6 facadas, das quais 5 no pescoço e 1 no tórax. No local foram recolhidos 12 cápsulas de munição de pistola calibre 9 e 380 milímetros. O corpo foi removido ao IML. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o assassinato com características de acerto de contas relacionados, como sempre, ao tráfico de drogas. Loteria. E vamos começar com o dia de sorte, concurso 246. O mês da sorte foi maio. E as dezenas sorteadas 09, 10, 14, 16, 18, 19 e 24. Vamos repetir os números do dia de sorte, concurso 246. 09, 10, 14, 16, 18 19 e 24. 6 números, 83 apostas, 2.316,96 é o prêmio e continua acumulado principal. A dupla cena concurso 2032 acumulou nas 2 faixas. No primeiro sorteio, estas foram as dezenas: 06, 11, 25, 32, 42 e 47. Repetindo: 06, 11, 25, 32, 42 e 47. No segundo sorteio: 14, 15, 20, 27, 40, 45, 14, 15, 20, 27 40 e 45.
E finalmente vamos aqui na concurso 5.160 que saiu para 2 apostadores, cada um vai receber R$ 5.914.308. Eles são de Coração de Maria, lá na Bahia, e Quilombo, em Santa Catarina. A quadra teve 124 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$8.215,16. E para você que fez o terno, foram 11.125 apostadores, cada um vai receber R$137,69. Vamos às dezenas do concurso 5.160. 10, 29, 44, 56, 69, 10, 29, 44 56 e 69. Agora 6h28. Esportes. Com show de Salah, o Liverpool venceu o Sheffield United ontem por 2-0 pelo campeonato inglês. Pela Copa São Paulo ontem, a Copinha, União Mogi 0, Juventus 1. Ituano 1, Vilhenense 0. Grêmio de Porto Alegre 2, Real do Distrito Federal 0. Sertãozinho 1, Penapolense também 1. E a primeira goleada da Copinha, Fluminense 5, Socorro 0. Socorro é um dos melhores times da Copinha. A Ferroviária venceu o Petrolina por 3-0. Palmeiras 3, União do Mato Grosso 1. Últimas notícias. Pela primeira vez em 40 anos, o Brasil exporta mais produtos básicos do que industrializados. Dos 224 bilhões de dólares exportados em 2019, 118 bilhões de dólares, ou 52,7%, correspondem a itens básicos. Em 2018, a fatia era de 49,8%. Depois de mais de 40 anos esquecidos, os gigantes Urano e Netuno voltam à cena com a proposta de 2 missões interplanetárias. E, como era de se esperar, a China vai marcar presença. Este ano, e certamente os próximos 4 ou 5 anos, será focado na reconquista da Lua, com os projetos e missões tripuladas e construção de bases. Mas também serão anos de dedicação a estreitamento da exploração científica de Marte. Por enquanto, nada mais ambicioso do que recolher amostras do solo para envio à Terra, mas com foco também em futuras missões tripuladas. Enquanto isso, as ideias de explorar planetas mais distantes vão surgindo e algumas delas, felizmente, já estão se concretizando, em especial nas fronteiras do sistema solar. O governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Em janeiro, o pagamento inicia no próximo dia 20 para as famílias cujo número de identificação social, o NIS, termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem tem cartão com a final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim por diante até o dia 31. Em fevereiro, o primeiro pagamento ou os primeiros pagamentos serão feitos no dia 12 e seguem até o dia 28 de fevereiro. 2019 foi um dos anos mais seguros para a aviação comercial. Foram 257 mortes no ano passado contra 534 em 2018. A queda expressiva ocorreu no mesmo período em que o número de viagens aéreas não parou de crescer. O número de acidentes registrados nas estradas federais entre os feriados de Natal e Ano Novo teve queda de cerca de 30%, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.134 acidentes com 97 mortes. No período entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, 70 pessoas perderam a vida em 863 acidentes. Os principais fatores que influenciaram as tragédias, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram direção perigosa, excesso de velocidade, ultrapassagem de locais proibidos e embriaguez ao volante. No feriado de Ano Novo, 1.343 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e 103 foram presos pela prática criminosa. Finalmente, os aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado podem se cadastrar no serviço Não Perturbe dos bancos, que passou a funcionar nesta quinta-feira. A perturbação é enorme durante todo o dia.
Para isso é preciso cadastrar no site dos serviços telefones fixos ou móveis vinculados ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias após o procedimento, quando os bancos que aderiram ao sistema param de fazer chamadas telefônicas com as ofertas de empréstimo. Ao todo, 23 bancos aderiram ao serviço, que integra uma iniciativa de autorregulação do setor bancário promovida pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e a Associação Brasileira de Bancos, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor. Bolsonaro vai ao hospital em Brasília para visitar a primeira-dama após cirurgia estética. Segundo o médico, a primeira-dama trocou prótese de silicone e corrigiu hérnia. Bolsonaro também disse ter dilatação na região abdominal e informou que pode passar por exames em fevereiro próximo. O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, afirmou nesta quinta-feira em uma rede social que pediu ao Brasil a extradição de 5 militares venezuelanos encontrados na semana passada em Roraima. Segundo Saab, eles estão envolvidos em um ataque a uma instalação militar em Gran Sabana no dia 22 de dezembro último. Em 28 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela também pediu ao Brasil para entregar os militares. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, pedidos de extradição seguem o seguinte trâmite: a embaixada envia o pedido ao Itamaraty, que o encaminha ao Ministério da Justiça, que o envia ao STF. No STF, a Procuradoria-Geral da República opina a favor ou contra a extradição, que precisa ser decidida pelo tribunal. O Supremo leva em conta se há requisitos para conceder a extradição. Os ministros avaliam, por exemplo, se as pessoas sofrem perseguição. Procurado, o STF informou que não havia recebido o pedido até a noite desta quinta-feira e a PGR disse não ter informações sobre o pedido. Qassem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país, morreu em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá. O Pentágono confirmou o bombardeio e disse que a ordem partiu do presidente Donald Trump. Em nota, o órgão culpou Soleimani por mortes de americanos no Médio Oriente e afirmou que o objetivo foi deter planos de futuros ataques iranianos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou uma bandeira americana em uma rede social. Ele não falou sobre o episódio. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou também em uma rede social que a morte de Soleimani é um ato de terrorismo dos Estados Unidos extremamente perigoso e uma escalada tola. O bombardeio ocorreu no aeroporto internacional de Bagdá e matou também Abu Mahdi al-Mohandes, chefe das forças de mobilização popular do Iraque, milícia apoiada pelo Irã, e pelo menos mais 5 pessoas. Um porta-voz da milícia iraquiana culpou também Israel pelas mortes. Até agora, o governo de Israel não se pronunciou. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou também em uma rede social que a morte de Soleimani é um ato de terrorismo dos Estados Unidos extremamente perigoso e uma escalada tola. O bombardeio ocorreu no aeroporto internacional de Bagdá e matou também Abu Mahdi al-Mohandes, chefe das forças de mobilização popular. Um porta-voz da milícia iraquiana culpou também Israel pelas mortes. Até agora, o governo de Israel não se pronunciou. As mortes ocorreram em meio a uma escalada de tensão que ameaça transformar o Iraque em um campo de batalha entre forças apoiadas por Estados Unidos e o Irã no Médio Oriente. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que agora o país estará mais determinado a resistir aos Estados Unidos e prever vingança. O preço do petróleo aumentou cerca de 4% depois da morte de Qassem Soleimani. O valor do barril do tipo Brent era de $68,90 nas primeiras horas de funcionamento do mercado asiático nesta sexta-feira. A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, que na terça-feira foi alvo de um ataque por uma multidão pró-Irã, recomendou a seus cidadãos que deixem o Iraque imediatamente, poucas horas depois da morte do importante general iraniano. A representação diplomática pediu aos americanos no Iraque que deixem o país de avião enquanto é possível, já que o bombardeio aconteceu no aeroporto de Bagdá, ou sigam para outros países por via terrestre. As principais passagens de fronteira do Iraque levam ao Irã e a uma Síria em guerra, mas também a outras áreas de fronteira com a Arábia Saudita e a Turquia. O primeiro-ministro do Iraque, Abdel Mahdi, afirmou nesta sexta-feira que o ataque americano que matou o general Soleimani e o líder paramilitar iraquiano Abu Mahdi vai desencadear uma guerra devastadora no Iraque. A tensão entre Estados Unidos e o Irã coloca a diplomacia brasileira de Ernesto Araújo em uma situação delicada. Se tradicionalmente Itamaraty adotou uma postura de construir pontes e evitar entrar em conflitos na região,
A nova aliança entre Jair Bolsonaro e Donald Trump modificou a equação. O assassinato de Qassem Soleimani pelos Estados Unidos tem sido condenada pela China, Rússia e mesmo pelos democratas americanos. Na Europa, governos imediatamente lançaram apelos para que uma guerra seja evitada, mesmo que reconheçam o papel perigoso que Soleimani teve ao longo de anos na desestabilização da região e mortes. Na avaliação de especialistas, um conflito que já vinha sendo travado nas sombras agora ganha a luz do dia e com consequências que podem sair do controle. Uma das marcas do primeiro ano do governo brasileiro foi seu alinhamento automático com Washington. Mas desta vez o que muitos da ONU querem saber é como vai ficar o discurso de submissão de Brasília e se vai ser traduzido diante da ameaça de um conflito maior no Médio Oriente. O mercado iraniano tem sido um importante destino das exportações brasileiras. Mas a situação testa agora até que ponto Bolsonaro e Araújo poderão resistir aos americanos e adotar uma postura independente. Nos últimos meses, o governo brasileiro tem sido pressionado por Trump a incrementar a pressão sobre o Irã, inclusive se distanciando de contratos comerciais e até mesmo do abastecimento de navios de Teherã. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos está na Rússia. O Dia. Policial militar baleado em Nova Iguaçu morre após passar 14 dias internado. O Jornal Extra. Temporal atinge a região serrana do Rio. Petrópolis registra deslizamento. A Folha de São Paulo estampa. Em disputa judicial, DPVAT começa a vencer na próxima semana. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz que é difícil a implementação do juiz de garantias. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Caixa lançará crédito imobiliário com juro pré-fixado, diz presidente do banco. O Valor Econômico. Ibovespa embala com cena externa positiva e fecha em alta de 2,53% no primeiro pregão do ano. Estado de Minas. Feriado de Natal e Réveillon terminam com 23 mortes nas rodovias federais de Minas. O centenário Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro diz que vai sancionar os 2 bilhões do fundo eleitoral para não sofrer impeachment. O Diário do Nordeste em Fortaleza. Assaltante invade curso em Fortaleza, tranca reféns em banheiro e foge com celulares. As edições impressas locais. E temos ainda o 0 Hora de Porto Alegre. Onyx tuita em francês para questionar silêncio de Macron sobre incêndios na Austrália. Agora sim, as edições impressas locais, a começar com o Jornal do Comércio. Pesquisa confirma otimismo com a economia. Em Tempo. Invasões na mira da Câmara Municipal de Manaus. Diário do Nordeste, Diário do Amazonas. Estado é alvo de ação por mortes de presos. E a Crítica. Processo seletivo, vagas no interior. Seduc abre seleção para 716 professores. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje, e está terminando aqui o Jornal da Manhã, que teve as participações de José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora FM 96,9.